Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse dia festivo. Eu quero que sejam todos muito bem-vindos nessa nossa live de comemoração ao dia 13 de agosto, que é o Dia do Economista. Em nome do nosso presidente Herbert Xavier, do Conselho Regional de Economia do Mato Grosso do Sul, eu quero parabenizar todos os profissionais da área de economia, para esse profissional que cada vez mais está sendo exigido, principalmente tanto na esfera pública, mas principalmente junto às empresas, para explicar esses fenômenos econômicos que vêm acontecendo, principalmente nos últimos anos e em especial nesse ano, com um movimento totalmente atípico, ao qual nós, economistas, foram bastante exigidos. Bom, eu estou vendo todo mundo está entrando, eu estou agradecendo demais a presença de todos. Bom, meu nome é Hudson Garcia, eu sou economista, sou também atuante na área comercial, atuo na área de finanças e sou também conselheiro do Conselho Regional de Economia do Mato Grosso do Sul. Bom, nosso encontro hoje, óbvio, primeiro, parabenizar todos os economistas, mas principalmente ele vem para a gente conversar um pouco sobre o assunto que tanto nos traz prazer, que é propriamente essa atividade econômica. E aí não necessariamente do nosso país, mas também do Mato Grosso do Sul, e conversar um pouco de tudo que está acontecendo. Além disso, a gente quer conversar também sobre o profissional economista, esse profissional que hoje faz uma faculdade, depois vai para o mercado de trabalho, e para isso a gente chamou dois convidados, pessoas maravilhosas. O primeiro, o economista Jaime Verruc, que atualmente está junto à pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Mato Grosso do Sul. E no segundo bloco a gente vai conversar com o Gabriel Rosenberg, um psicólogo e coaching também na área, a qual é um grande amigo que também participou aí de alguns trabalhos voltados na área de coaching e alavancou bastante a carreira de alguns economistas. Então, para esse primeiro momento, eu vou chamar o nosso economista, o nosso secretário, Jaime Verruc, aqui para nós iniciarmos a conversa. Só um minutinho que ele já está entrando aqui. Estamos aguardando a entrada dele. Só avisá-lo aqui que a gente já está ao vivo. E você também pode participar da nossa live, é só mandar no chat uma pergunta ou alguma observação que você achar interessante, que a gente possa estar conversando com os nossos convidados também, ok? Estamos já só aguardando a entrada do nosso economista, Jaime Verruc, para que a gente possa iniciar o nosso papo sobre a retomada econômica no nosso país. Vamos chamá-lo novamente. Aqui o Daniel chamando a atenção de todos para compartilhar com os amigos, isso é importante. Acho que o momento exige isso, né? Conversar sobre economia e ainda mais com pessoas tão capacitadas. Estamos chamando ele novamente. Boa noite, Jaime. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus.
nos adaptando a essas novas realidades, né, Jaime? É verdade. Mas isso é... Primeiro, olha, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. A gente está conversando um pouquinho sobre economia nesse dia festivo, né, Jaime? Dia Perfeito. 13 de agosto, dia do economista, né? Bom, eu já Jaime, queria... Por Eu queria favor. cumprimentar todos os nossos colegas economistas, né, todos que escolheram para a sua vida a profissão de economista, então é um dia hoje para a gente comemorar. Então, um abraço a todos os colegas economistas, cumprimentar o Corecon em nome do nosso presidente Weber Xavier e a você pelo convite. Né? Inclusive, estava saindo de uma reunião de 4h20, esse negócio de online, uma reunião de 4h20 de diretrizes do FCO para o próximo ano, né? Então, realmente está ótimo. Eu acho que essa questão do online permite a integração, mas hoje é um excelente dia realmente para a gente conversar um pouco de economia e, com certeza, numa pandemia, os economistas reforçam o seu papel e a necessidade que eles têm de fazer novas propostas. Então, obrigado pelo convite e, novamente, parabéns e um abraço a todos os nossos colegas economistas. Obrigado, Jaime. Bom, 4 horas de reunião não é fácil, mas assim, de qualquer forma, eu acho que o momento aqui é da gente ter um bate-papo, né? Conversar sobre economia e relaxar um pouco. E aqui, é óbvio, a gente quer a visão do Jaime economista, né? E eu queria, Jaime, já entrar no nosso tema central da nossa conversa, que é essa retomada da atividade econômica no Brasil nesse período pós-pandemia do Covid, né? E aí eu queria só contextualizar, Jaime, nós vínhamos, né, de uma confiança, uma melhora na confiança tanto do empresário quanto principalmente das pessoas, no sentido de que a nossa economia via criando uma estrutura, né, com as reformas da Previdência, com o acionamento da reforma tributária, e aí, de repente, houve esse movimento totalmente atípico, né, que ninguém esperava, que foi a proliferação da pandemia do Covid-19. Só que, ao mesmo tempo que começou a se perceber que as medidas, né, de política monetária expansionista do governo, elas estão dando efeito, né, à medida que realmente os números estão acontecendo. Eu queria um pouco da sua visão, Jaime, do que realmente se o governo vinha trabalhando de uma forma correta para realmente gerar uma sustentabilidade e se é possível a gente ter aí otimismo aí para os próximos anos, considerando essa política que o governo federal vem trabalhando. Bom, eu acho que o diagnóstico que você faz é correto, quer dizer, eu acho que nós tínhamos um novo presidente, uma nova proposta em termos de política econômica no país, a chamada Agenda Liberal, né? Que trata essencialmente em cima de teto de gasto, quer dizer, uma redução do tamanho do Estado, que tratava sobre as reformas, principalmente a reforma previdenciária, que foi a primeira, tratava da tributária e da reforma administrativa. Então, a proposta do Brasil, e que vinha animando significativamente todos os nossos investidores, né, ele vinha numa linha, era uma proposta, uma estratégia de política econômica muito bem clara e muito bem definida, com uma série de dificuldades a serem implementadas, passando pelo Congresso. Mas esse era o cenário. E ele foi interrompido, né? E essa interrupção é muito recente, nós estamos falando de março desse ano, quer dizer, nós estamos falando de menos de 4 meses toda a alteração dessa sistemática. E obrigou a um discurso liberal. Como é que se transforma o liberal numa necessidade keynesiana de você necessariamente ajudar e intervir de uma maneira direta? Então, eu acho que o governo foi muito eficiente nisso. Né? A gente reclama um pouco, você trabalha com isso diretamente, de atrasos em termos de atendimento a empresário, né? Mas o governo foi muito rápido. E eu acho que uma das principais medidas que serviu aí de um colchão social fundamental foi o auxílio emergencial. Sem esse auxílio emergencial, nós teríamos aí alguns milhões de pessoas isso. Então, o governo olhou para o chamado escudo social. Né? O primeiro risco que tinha era o escudo social. E, obviamente, que a gente tem que olhar como é que a gente vai conseguir preservar isso e manter isso para frente. O segundo foi a questão do escudo econômico, quer dizer, as sinalizações, o Banco Central tem aí uma perspectiva de redução do PIB que pode chegar até 6%. Então, você perdeu o conjunto de riquezas do país em 6%. Né? No caso do Mato Grosso do Sul, essa mesma estatística, ela sinaliza 2,5% de queda de PIB. Então, ela preocupa e aí cria todo um cenário. E quando a gente olha segmentado, as micro e pequenas empresas, o varejo, o comércio, altamente afetados, né, dessa questão da renda. Na verdade, ela é afetada no seu faturamento,
e, consequentemente, a necessidade que nós temos aí de programar. Então, o processo, na verdade, hoje de retomada, a gente vê muito claro, nós vamos ter que ter uma política de sobrevivência, né? Essas semanas nós assistimos aí no âmbito nacional uma discussão aí que o Guedes jogou isso para verificar como ele podia trabalhar com a questão da política liberal e, ao mesmo tempo, mantendo o teto do gasto. Você vê a preocupação, se conseguiu em pouco tempo se reunir todo o comando brasileiro e falar, nós vamos manter teto de gasto, pois isso poderia dar uma sinalização para o próximo ano extremamente grave. Então, quando se fala em retomada, nós vamos ter que alinhar algumas políticas de retomada. A economia, ela tem uma parte que ela retoma sozinha, a sua resiliência, que depende essencialmente de crédito e depende essencialmente de renda. Então, essa retomada da economia depende se a gente conseguir manter salário, manter emprego para retomar. Mas nós já estamos com 13 milhões de pessoas desempregadas. Então, esse cenário de retomada, a gente avalia aí no segundo semestre, como política pública, um cenário de sobrevivência. Acho que o Gabriel até pode depois falar como é que é o comportamento desse empresário, Sim. numa lógica que ele tem que buscar sobrevivência. Então, ele está sendo pressionado por manutenção, por sobrevivência, está sendo pressionado por reagir, por inovar. E tudo isso, para ele fazer isso, ele tem que ter novamente a disposição do crédito. E aí, Hudson, eu acho que no escudo social o governo foi muito bem. No escudo econômico da micro e pequena empresa, nós tivemos uma medida que foi o Pronamp, que é uma coisa assim, que em termos de política pública para micro e pequena empresa, nós já vimos defendendo há muitos anos. E o governo, numa medida emergencial, conseguiu criar o Pronamp, utilizando o fundo garantidor, sabendo que essas micro e pequenas não têm capacidade de garantia, e são elas que representam 92% praticamente do país da geração de emprego. Então é um modelo que eu tenho falado. Eu acho que a retomada, ela passa uma política pública micro e pequena empresa. Eu chamo isso de manutenção do Pronamp, a gente já tem trabalhado com isso, com características diferentes. E um foco que me parece que o governo hoje começou a pensar nisso, na questão da construção civil. E é interessante colocar a construção civil, hoje eu olhava os números, nós nunca vendemos tanto material de construção como no período de pandemia. Então o nosso indicador de material de construção, com a pequena obra, ela é impressionante, mas nós precisamos ter uma linha de retomada do emprego na construção civil que depende de financiamento de longo prazo. Então parece que o governo já sinaliza alguns efeitos para a micro e pequena empresa, alguma coisa, para continuar com a pauta da reforma, que é a pauta tributária que está aí. Então o governo acho que entra agora no segundo semestre com a pauta da reforma tributária, extremamente complexa, a gente sabe da complexidade de você chegar, de manter receita, simplificar o processo, alterar a base, né, que é a proposta, que a gente tem que alterar essa base de contribuição. Então, acho que é esse cenário que nós estamos trabalhando aqui no estado de Mato Grosso do Sul, é esse cenário que os economistas hoje trabalham, seja na microeconomia, seja na pesquisa, mas você tem, a gente chama de um novo país. Eu não considero um novo normal, porque, na verdade, eu acho que todo mundo dentro do setor empresarial está tentando voltar ao que era antes. Ele está querendo vender, está querendo empregar, está querendo ativar. Então, acho que esse novo normal é tentar voltar ao antes, com inovações. E aí um ponto fundamental, a gente tem observado isso, é essa alteração. Nós tivemos uma recuperação nacional do varejo já bastante significativa, mas ela está muito vinculada no online. Então, quando você olha um conjunto de empresas físicas que nós temos, você tem uma alteração grande que nós aprendemos, na verdade, a comprar online, e isso desestrutura uma série de mecanismos. Uma coisa que a gente pensava acontecer daqui a 3, 4 anos já está acontecendo. Então, acho que um pouco essa é a lógica da retomada, onde nós vamos ter a ação de política pública e ação, obviamente, de comportamento empresarial. E o fundamental, Hudson, você também trabalha, eu vi o Ponzini aí entrando e trabalha muito nisso, é a questão de como o empresário vai retornar a questão do investimento. Porque num primeiro momento a gente vê, o primeiro momento, todo mundo tentar retomar na sua capacidade. O setor público, nesse momento, foi muito pouco afetado, do ponto de vista da sua renda. Praticamente todos os estados e municípios conseguiram, através da ajuda do governo federal, manter salários, mas o setor privado foi altamente afetado, diferentemente, mas foi. Então, como é que vai se comportar a expectativa de investimento desses empresários? E isso depende muito da pauta liberal, da manutenção das reformas, do cenário aí internacional. Então, essa é uma variável importante de como vai se comportar o investimento, e isso pode garantir algumas questões de emprego. Acho que esse é um cenário aí para a sua primeira pergunta, para depois a gente detalhar. Tá. Jaime, eu acho que o interessante essa fala sua, que envolve essa questão realmente das políticas sociais, do escudo social, como você mesmo disse, mas a gente não pode esquecer realmente daquele teto de gastos, e a gente sabe que este ano e o próximo ano a gente tem uma tendência de aumento no déficit das contas públicas, e você, que agora está no poder público, sabe muito bem, entende muito bem disso. Como na sua visão, né, como é que a gente consegue gerar uma equação
que realmente não aumente essa carga tributária e realmente gere a quantidade necessária que o governo precisa para se manter, porque a preocupação agora também é até de manutenção, de custeio da máquina pública. A gente sabe que nesse período, agora, houve até um aumento da quantidade de tributos arrecadados, mas a gente acredita que, para os próximos meses, alguns setores vão contribuir mais e outros menos. Hoje, como está sendo realmente encarada essa questão do déficit público? A gente percebe uma discussão muito grande entre o nosso presidente e o nosso ministro Paulo Guedes. E isso, apesar de não ter uma mídia necessária, mas nós sabemos que pode afetar a gente no nosso dia a dia. Como que você, que está bem próximo do poder público, entende se existe uma equação que possa realmente gerar um produto positivo sem aumento de impostos? Eu acredito o seguinte, primeiro que o Ministério da Economia, essa debandada dos economistas que deu, mas é muito mais uma linha liberal, vamos chamar assim, de uma proposta que eu acho que está um pouco acima do tom que a estratégia do governo. Então a saída deles não é boa ou ruim, mas ela estava com um tom um pouco acima do que é a própria proposta do governo. E veja o seguinte, não há outra forma a não ser manter o teto de gasto, seja para governo, para município e tal. Ele é um pilar hoje fundamental. A reforma tributária não permite que ela é de médio e longo prazo, a Previdência nos ajudou muito. Então a questão dos tetos e a responsabilidade fiscal, ela é a essência. E aí, na perspectiva, nós vamos entrar um 21 com corte, né? A gente já vê aí, Hudson, corte em educação, ciência e tecnologia, em todas as áreas. Hoje nós temos uma alocação muito forte dos recursos para a área da saúde, em todo o poder, em todas as estruturas de poder, mas nós vamos entrar com 2021 com uma série de restrições. E aí traz exatamente a necessidade que nós temos, e eu acho que essa é a lógica que o governo tem estabelecido, né? Eu acho que aí o posicionamento nós vamos ter 2 ministros, vamos chamar 3 ministros fundamentais nessa retomada. O Guedes segurando o teto e falando para os outros não gastar, e ele vai fazer isso, senão ele sai do governo. E uma outra lógica, que é uma lógica do setor privado, que é uma lógica da ministra Tereza, onde o agro vai dar sustentação com um recurso substancial que nós temos. Ele é muito mais de alocação de recursos e busca de mercado, então ele traz esse posicionamento. E o ministro Tarcísio trazendo uma proposta de infraestrutura voltada com o setor privado. Então, os projetos de infraestrutura e de PPP estão prontos, então vai ter muito investimento em infraestrutura, mas oriundo com recurso do setor privado. Mas para isso nós precisamos ter uma sinalização de estabilidade econômica. Se a gente rompe o teto, todo esse outro lado, ele acaba perdendo. Então, vocês podem começar a olhar que esses ministérios, e o ministro Rogério Marinho também no desenvolvimento regional, por tratar, hoje ele está com toda a pasta de saneamento, e agora saiu o saneamento. Então vai ter uma aposta sobre o ponto de vista de infraestrutura no saneamento, vai ter uma proposta de infraestrutura ferroviária, rodoviária. Essa vai ser a grande aposta que vai ser a possibilidade da retomada sob o ponto de vista macroeconômico no próximo ano. E isso, obviamente, impacta a todos. E aí tem o Guedes com balizamento, e aí a reforma tributária ela anda paralelamente, mas eu acho que esse é o desenho que nós vamos ter para os próximos 2 anos, com o presidente Bolsonaro dentro da sua estratégia. A gente começa a perceber a colocação do chamado programa chega aí do Pró-Brasil, né, vamos chamar assim, mas é um programa de investimento em infraestrutura. Então crescem esses ministros do setor produtivo, mas buscando essencialmente recursos no setor privado para sustentar isso. Volto a falar, mas para isso você precisa ter uma sinalização estratégica de estabilidade de inflação, estabilidade de câmbio, né, e estabilidade sobre o ponto de vista do teto do gasto. Qualquer rompimento dessa estrutura, ele vai ranquear o Brasil de maneira diferente e você não consegue atrair esse capital, principalmente internacional, que nós tanto estamos buscando. Entendi. E aí, né, dentro dessa sua fala, né, Jaime, envolve principalmente aqueles eixos estruturantes que o Brasil precisa, que é o marítimo, é a logística rodoviária e assim por diante. Que foi uma pauta que realmente até afastou um dos ministros, né, o ministro Mansur, se não me engano, ele saiu em decorrência disso. Agora, tratando dessa estabilidade, a gente não pode fugir realmente do tema de reforma tributária. Nós tivemos a primeira proposta, mais assim, que foi do deputado Rapp, depois veio a do Baleia Rossi, onde eu acredito que até houve uma grande participação dos governos nessa proposta, mas essa última do ministro Paulo Guedes, com a sua equipe, e aí eu vou te dizer a minha percepção, eu entendi que houve uma falta realmente de conversa com os estados, no sentido realmente de apoiar ou construir esse texto junto com os estados. E está se percebendo realmente até uma intransigência na questão de abrir mão de alguns pontos.
Aí eu queria ver a sua visão e principalmente sobre se essa reforma, ou o ministro Guedes, por ter realmente essa linha liberal de avaliação, pode de alguma forma realmente imputar o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, e se isso de alguma forma pode atrapalhar os estados da região norte e nordeste e propriamente o centro-oeste, principalmente nos programas de incentivos fiscais que eles têm. Queria a sua visão sobre esse tema. Bom, é bastante complexo, né, Hudson? É só o tamanho da pergunta, mas dos pontos, inclusive ontem à tarde, o governador e o secretário Felipe participaram no âmbito do CONFAS, bem nessa linha de qual seria a proposta dos secretários de Fazenda para que se agregue nessa política. E eu acho que tem alguns princípios que estão sendo levados aí. Um princípio que o próprio Guedes tem destacado é a simplificação tributária. É aquela famosa discussão do número de horas necessárias para você recolher tributo e aí mais fiscalização e tal. Então, acho que esse é um princípio. O princípio da reforma é o processo de simplificação. E para isso você precisa reduzir o número de impostos, agregar em alguns impostos. Eu acho que esse princípio ele está até relativamente bem posicionado sob o ponto de vista da intenção da Câmara, do Ministério da Economia e dos Estados, entender da simplificação. Agora, quando você avança um pouquinho, você começa a perceber uma discussão de empoderamento. Será que nós vamos aceitar, enquanto Estado, que não tenha mais ICMS, que eu não tenha poder de gestão sobre o meu tributo? Exato, né? Então, uma grande preocupação dos Estados é a concentração da arrecadação na União. Nós sabemos, desde a Constituição de 88, que se transferiu muitos tributos para a União e a dificuldade de retornar isso para a base municipal. Então, esse é um outro ponto que os Estados estão discutindo, a concentração desse recurso na mão da União, seja ele chamado IVA ou não. Como é que será essa participação, essa partição? E veja o seguinte, os secretários de Fazenda, e um dos princípios do Guedes, e aí você falou muito bem do impacto, é a questão da guerra fiscal. Assim, criar uma estrutura tributária, ele não fala em fim de incentivo fiscal, tá? Ele fala em fim de guerra fiscal. Então, a reforma tributária, ela teria que trazer mecanismos tais, e aí ontem foi feita uma proposta, que era a história da alíquota mínima. Assim como a gente tem a alíquota máxima, 18% de ICMS, dentro do IVA você tem uma alíquota mínima. Então você poderia trabalhar algum sistema de incentivo para algum setor, mas sempre seria, se é 6%, a 6%, ninguém poderia pagar menos do que aquilo. Isso foi uma proposta ontem que começou a ser ventilada para que você continuasse com o mecanismo de incentivo fiscal, mas ele teria um mínimo para ser estabelecido. Ninguém poderia dar um incentivo. Então, essa é uma preocupação para o Centro-Oeste. A outra preocupação nossa é a questão da tributação no consumo. Essa talvez, assim, se ela fosse aquela proposta inicial, ela quebraria as economias do Centro-Oeste. Nós somos exportadores de commodities que não são tributadas. Existe uma discussão de acabar com a Lei Candir, de tributar a exportação, que na minha avaliação como economista é meio duvidosa aí de você exportar a questão de tributo, mas existe uma proposta de mexer na Candir, estabelecer da mesma forma. Uma alíquota média de 3%, 4%, existe essa proposta. E a outra questão de tributação no consumo. Isso seria bastante complexo. Vou dar um exemplo. Tributação no consumo, perderíamos 90% da arrecadação do gás. Tributação no consumo de nossos produtos, quer dizer, a gente tem um mercado muito pequeno, né? Então nós representamos um mercado extremamente pequeno. Então isso não é sustentável para o Centro-Oeste. Então essa é uma posição dos governadores que não dá para trabalhar essencialmente o IVA só no consumo, porque a partição disso teria. Então tem alguns pontos, eu acho que esse conjunto de interesses, por isso eu acho que ela tem que ser trabalhada com princípios. A reforma tributária, nós temos que estabelecer alguns princípios, como está sendo trabalhado, e a partir dos princípios, né, então princípio da autonomia, princípio do recurso, princípio da arrecadação, princípio de políticas públicas de desenvolvimento industrial. E a partir desses princípios você conseguir manter. Mas existe uma preocupação e gera uma intranquilidade muito grande. Os nossos incentivos aqui são até 2032 e, obviamente, uma série de empresários não sabe se eles vão ter o próximo ano ou no outro ano. Mas existe uma discussão também de preservação de contratos estabelecidos especificamente no incentivo fiscal. Só lembrando, né, Jaime, que em 2017 até o próprio governo federal ele tentou tranquilizar o setor produtivo, gerando, né, legislações que pudessem apoiar a questão da concessão dos incentivos fiscais. E até o estado do Mato Grosso do Sul, lembrando, é um dos poucos que realmente cumpriu 100% do que foi exigido pelo governo federal. É por isso que a gente tem eu acho que a tranquilidade, que a gente acha que num processo de reforma tributária, exatamente que a gente convalidou, fez o FADEF e levou tudo isso para o CONFAS, que nós damos garantia aos empresários de qualquer transição, ele vai absorver isso que já está, inclusive, estabilizado, colocado lá no CONFAS. Então, acho que essa foi uma medida importante para dar alguma segurança jurídica para novos investimentos no Mato Grosso do Sul. Eu entendi. Jaime, agora você comentou essa questão do tributo sobre a exportação, e eu queria
chamar a sua atenção sobre essa questão dos Estados Unidos e China, que está se desenhando, me parece aí, uma nova guerra comercial, né? O discurso, pelo menos, talvez inflamado por conta da eleição americana, mas ele está cada vez mais inflamado e os chineses também, óbvio, estão retaliando as relações com os Estados Unidos. E nós, óbvio, né, do Brasil, temos a China como um dos nossos maiores parceiros comerciais, maiores clientes. E no caso especial do nosso estado, nós temos aí concentrando quase 52% das nossas exportações enviadas para a China. E aí a pergunta é o seguinte, a China, óbvio, com a questão do Covid, ela mostrou para o mundo que realmente essa questão de centralizar a produção em um determinado país, isso pode ter um benefício na questão do custo, mas pode ter um grande malefício, que é na questão da distribuição. Essa guerra, Estados Unidos, comercial, né, que está se desenhando, Estados Unidos e China, isso de alguma forma você entende que pode beneficiar o Brasil, em especial o Mato Grosso do Sul? Bom, primeiro, a gente tem uma posição aqui, Hudson, muito clara no governo. China é o principal mercado do mundo. Então, não dá para discutir exportação, produção de commodities, expansão de produção agrícola de commodities ou de proteína animal, sem discutir, sem olhar. A China tem mercado, importa e exporta para todo mundo. Então, esse é o primeiro. Ela não vai se fechar e ela vai continuar crescendo e precisando desses produtos. Então, esse é um ponto fundamental. Se ela é comunista, se nós gostamos da forma que ela trata, não é essa a questão. Né? Então, e isso é muito ruim para o governo brasileiro, essa discussão do poder, a situação política. Tal. Nós temos receio até que o presidente Bolsonaro muitas vezes caminha na área do Trump. Né? E essa discussão não vai ocorrer fechamento de mercado entre americano e tal, vai ocorrer esses dimensionamentos. E você bem colocou, Mato Grosso do Sul, nesse mês de julho agora, nós estamos com 52% de todas as exportações voltadas para a China. Então nós temos interesse, inclusive, em ampliar esse mercado. Agora, o processo da China, ele é bastante complexo. Se vocês olharam, quem acompanhou a matéria hoje a China fez um posicionamento que encontrou o Covid numa embalagem de frango brasileiro, tá? Então, estabelecendo restrições em cima da Covid, inclusive suspendendo os frigoríficos no Brasil em relação a isso. Então, ela se utiliza de uma série de mecanismos para regular mercado. Então, isso nós temos que ter competência para trabalhar dessa mesma forma. No Mato Grosso do Sul, o que nós estamos procurando fazer? Nós temos que focar logística para conseguir chegar, e aí depois a gente pode falar da rota bioceânica, para chegar no mercado chinês. Mas nós temos uma estratégia seguinte, nós queremos aumentar a participação da China, mas queremos também diversificar, Hudson. Nós já fizemos, inclusive o senador Nelsinho coordenou isso, um trabalho que a gente chama dos asiáticos não chineses, muito forte, com identificação de mercado. Semana passada começamos a fazer um trabalho com a Índia, que é zero Mato Grosso do Sul, e fizemos também um trabalho com o Irã, que é um grande importador e tem uma série de restrições aí no mundo inteiro para a coisa. Então, a gente pretende fazer uma diversificação da base produtiva, que ela é mais lenta, mas uma diversificação de mercado, mas sem perder e sem querer deixar de crescer na China. Então, esse é um ponto fundamental. Hoje, nós estamos exportando carne bovina, carne de aves, estamos exportando soja. Soja aumentou 55% a exportação. E aí, nós temos que cuidar. Eu vou te dar um exemplo. A soja do Mato Grosso do Sul, 40% da próxima soja, que não chegou a ser plantada, ela está vendida. Então, isso também é bastante complicado em termos de mercado interno. Então, esse olhar sobre o ponto de vista do chinês, mas abriu muito mercado, isso das coisas. Então, a gente continua nessa linha no Mato Grosso do Sul, de continuar aumentando a exportação para a China, hoje é basicamente celulose e outros produtos, mas de diversificar essa pauta, mas buscar novos mercados, que é importante para a base econômica do Estado. E nesse caso, a gente conta com um apoio fundamental pela ministra Tereza Cristina, que é uma pessoa que vem realmente do agro e entende muito bem dessa diversificação da base comercial, né, Jaime? E isso ajuda bastante. Eu queria chamar a atenção para outro dado também, que alguns meses atrás, né, antes da pandemia, nós recebemos aqui no Mato Grosso do Sul várias missões, inclusive do Vietnã, inclusive da Tailândia, e o reflexo disso já foi agora nessas exportações, né, Jaime? Porque nós aumentamos mais de 300% a relacionamento com essas outras fronteiras que a gente precisa, né? E pegando esse gancho que você falou, que você comentou aí, eu queria que você falasse um pouquinho, que é um projeto que nos interessa absurdamente, é a questão, óbvio, né, da logística, né? A logística de entrega dos produtos e como a China, e a gente está abrindo novas fronteiras, como o Vietnã, como Coreia do Sul e outras em si, propriamente
sobre a rota bioceânica, né? Que a gente tem acompanhado aí pela imprensa, a gente vê realmente você muito empenhado em que esse projeto realmente venha acontecer. E além disso, a gente sabe que a rota bioceânica ela vai ligar também a outros eixos importantíssimos do Brasil, né? Mas Mato Grosso do Sul está no centro do continente, nossa ideia é se tornar um grande hub logístico, não é mesmo, Jaime? É isso aí, eu acho que esse é um projeto importante, é bom a gente falar para os nossos economistas sul-mato-grossenses, porque que essa rota bioceânica ela está derivando uma série de outras questões da logística, da integração econômica, do turismo, da integração das universidades. Nós, na verdade, o projeto da rota bioceânica ele é um projeto muito bem estruturado em âmbito do Estado, com uma série de segmentos. Mas eu quero falar duas questões que eu acho que é importante, que é infraestrutura, quer dizer, como é que anda isso, que eu acho que é importante a gente entender qual é o grau de maturidade dessa questão da infraestrutura e depois exatamente qual é o grau de maturidade dessa integração econômica. Então, quando a gente fala em rota bioceânica, lembrando, assim, a gente está criando um canal do Panamá rodoviário, essa é uma questão importante. Né? Nós temos um canal do Panamá e nós estamos criando um canal do Paraná rodoviário. Não dá para fazer ele de outra forma, ele tem que ser rodoviário, mas nós estamos ligando o Atlântico ao Pacífico através de uma rodovia. Eu acho que esse é um ponto importante para as pessoas entenderem. Então, nós temos que ser mais competitivos com o canal do Panamá, quer dizer, um navio que saia de Santos, passa no canal do Panamá, se desloca. E essa competitividade nós já terminamos todos os estudos e ele é competitivo. Em termos de custos logísticos, essa rota é competitiva. Em função da redução do tempo para chegar nos mercados asiáticos, em função do custo de contêiner, em função da operação, de custo de operação nos portos chilenos. Então, isso é suficiente. Como é que está a questão da infraestrutura? A infraestrutura, essencialmente, nós temos uma atividade que a gente chama de ponte Porto Murtinho Carmelo Peralta. Tá? Essa ponte, nós estamos com... Houve uma contratação de um consórcio Brasil-Paraguai, porque o dinheiro é de Itaipu, sempre tem que ser binacional. Esse consórcio está na fase de elaboração. Semana passada, nós tivemos a definição exatamente do local da ponte. Ontem tivemos uma discussão forte sobre a altura da ponte. Então, a ponte, o projeto da ponte, o conceito está definido. Até outubro, até 30 de outubro, nós temos o projeto executivo da ponte pronto. Esse é um ponto fundamental. Licitamos isso em 2021 com a previsão de 2 anos. Então, ao final de 23, a ponte estará pronta. Esse é o cronograma, está muito bem estruturado, são 75 milhões de dólares alocados pelo Brasil e pelo Paraguai através de recursos de Itaipu, não depende de orçamento da União. Então, esse é um ponto fundamental. A partir daí, nós temos o acesso à ponte. Nós temos 11 a 13 quilômetros da BR até o acesso da ponte. Cada um vai se responsabilizar por isso. Projeto contratado já pelo DENIT para fazer o acesso à ponte e alocação de recursos pela bancada federal, né, de 95 milhões para o próximo ano para fazer o acesso à ponte. Então, o acesso do lado brasileiro está garantido. O Paraguai tem um papel extremamente importante, porque de Carmelo Peralta até Poço Rondo, nós temos que ter o asfaltamento do Nuchaco. O Paraguai, ele fez o seguinte, ele não é um projeto só de rota bioceânica, é um projeto de integração do norte do Paraguai à economia paraguaia. Isso é muito positivo. Então, ele não é uma rota de passagem, mas é uma rota de integração ao longo do Chaco. Esse é fundamental, essa obra também anda muito bem e termina, inclusive, antes de 2023. A Argentina, até poucos dias atrás, a gente estava com alguma dificuldade de melhoria na Argentina, de Salta até Poço Rondo. Há praticamente um mês, já saiu um plano de reestruturação viária, que é da divisa do Paraguai até a Argentina. Muito bem falado, muito bem colocado já. Então, a parte de infraestrutura, ela está totalmente desenhada para que em 2023 a infraestrutura de acesso através rodoviário, a gente consiga sair de Campo Grande, chegando a Antofagasta na rota bioceânica sem nenhum problema. Por outro lado, nós estamos trabalhando muito, Hudson, com a questão alfandegária. Porque se a gente fez um estudo, se a gente tiver sair de Campo Grande, parar em Porto Murtinho, parar no Paraguai de novo, parar na Argentina de novo, parar no Chile de novo, né? Só isso demoraria 7 dias e pode inviabilizar. Então, nós estamos fazendo um grande trabalho com o Ministério das Relações Exteriores de desenhar a primeira rota alfandegada de ponta a ponta. Sai do Porto Seco de Campo Grande, que ainda nós não temos, mas podemos ter, lacra aqui e abre em Antofagasta. E outra questão fundamental que nós estamos trabalhando é a questão da integração das economias. Isso é fundamental. Então, nós já fizemos todo o mapeamento através da IPL. O que o Chile hoje compra de fora que ele podia comprar do Brasil que chega competitivo pela rota? O que o Chile manda para o Brasil ou compra de fora que ele pode também tá mandando para o Brasil? E na data de ontem, foi aprovado pelo Senado chileno o acordo de livre comércio Brasil-Chile. Então, isso é uma questão fundamental. Ele começa a virar, inclusive, até o roaming de celular, agora a gente vai poder, a partir do mês que vem, trabalhar. Então, é fantástico isso. Então, essa ponta a ponta. Então, a rota realmente ela traz
Nós, no âmbito de política de desenvolvimento, aí falando para os economistas, existe um grupo da universidade trabalhando no novo plano diretor de Porto Mutim, você trabalhou num plano de impacto de curto prazo nas empresas e tal para Porto Mutim, né? Então tem as universidades trabalhando, nós temos a Unirila, que é uma unidade de universidades, nós vamos estabelecer, na verdade, uma universidade virtual da Rota, que a gente chama, que ela não é uma universidade, mas ela é uma composição de universidade de cada um dos países, para integrar essa questão toda do desenvolvimento. Então, o projeto está muito desenhado. Eu acho que é um projeto com nível de consistência bastante adequado. Mas a gente não perde de referência a questão da infraestrutura, porque se ela não acontecer, nada do outro consegue acontecer. Então, esse é o trabalho que nós temos colocando. Então, e o Mato Grosso do Sul vai se beneficiar tanto disso, o município de Jardim, Campo Grande, todo o estado se beneficia, até porque Porto Mutim, a gente estava falando de logística, a gente reativou, a gente fala o Rio Paraguai com 2 portos exportando, né? E a gente também tem um olhar para a hidrovia. E aí, realmente, Mato Grosso do Sul pode se tornar um hub da América do Sul, no centro, essa famosa localização estratégica central, que eu brinco que é longe de tudo, ela pode ser exatamente um concentrador de carga para que a gente distribua isso para o país de chegada e saída, e sempre, obviamente, tudo isso focando os grandes mercados asiáticos. É o nosso sonho, né, Jaime? É o nosso sonho, realmente, tornar o Mato Grosso do Sul como uma referência nacional de distribuição de importação e exportação de mercadorias, e é óbvio, né, agregando valor à nossa base de produção, os nossos commodities, né? Exatamente. A gente sabe, a gente luta por isso, né? Hoje eu estou aqui no município de Paranaíba apresentando toda a Costa Leste para alguns investidores, como eu já havia comentado com você, né? Para a gente poder começar a trazer mais indústrias aqui para o estado, aproveitando realmente esse período pós-Covid. Jaime, tem muito assunto, a gente demoraria horas e horas para poder conversar, mas infelizmente a gente tem uma restrição de tempo do próprio Instagram, e eu queria que você deixasse as suas últimas palavras aí para depois a gente ir para o nosso segundo bloco. Nós vamos falar com o Gabriel sobre realmente essa questão do profissional economista. Bom, obrigado aí novamente ao Corecon, a toda a diretoria, a você pelo convite, parabéns aos nossos colegas economistas. E é o momento da gente repensar, né? Repensar as teorias econômicas, repensar se o passado pós-pandemia pode ser utilizado ou não. Então é o momento de inovar em termos de ações econômicas que a gente pode ter e inovar em política pública, com todas as restrições, né? A teoria econômica dizia que era alocação de recursos escassos. Então, esse economista não pode chorar de trabalhar com recursos escassos, que é a sua formação. Então, muito obrigado, Wilson. E também um abraço ao Gabriel, que vai falar daqui a pouco aí, e que realmente ele também nos dê uma sinalização de com todo esse impacto, como é que a gente se comporta aí para frente. Muito obrigado. Exato. Jaime, parabéns pelo trabalho aí frente à secretaria e, óbvio, vou te convidar para novos eventos aí para a gente poder estar conversando sobre economia, que é uma coisa que nos deixa muito satisfeito e é a nossa paixão, né? É verdade. Obrigado. Tá bom. Até mais, Jaime. Um abraço. Pessoal, agora eu vou chamar o Gabriel para a gente começar Eu tenho que sair. A nossa live com ele. Bom, estou agradecendo a participação de todos, tá? O pessoal que está participando, está perguntando. Algumas perguntas, a gente vai, é óbvio, entra dentro do contexto do que a gente já está conversando. De qualquer forma, agradecendo demais aí a participação de todos. Deixa eu chamar aqui o Gabriel, para ele poder entrar, para a gente poder conversar um pouquinho. E aí a gente vai conversar sobre o profissional economista, tá? A gente sabe que... Aí, o Gabriel já está entrando. Gabriel, e aí, seja bem-vindo. Beleza, cara? Eu estou ótimo. E você, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Gabriel. Valeu. Primeiramente, aí, obrigado pelo convite, né? Seu, do conselho. E parabenizar vocês, primeiramente você, pelo seu dia. O Jaime, que acabou de falar aí também. Todos os economistas que estão aqui com a gente. E o meu sogro, né, Luiz está na área aí, também. Exatamente. Tá certo, Gabriel. Gabriel, nós estamos aí conversando aí para mais de 38 pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. E o meu objetivo de te chamar aqui é para falar sobre o profissional economista e enfrentar esses novos rumos que o mercado tem se demonstrado, né? Só para fazer aqui um relato, né, para fazer um depoimento. Gabriel, eu fiz um trabalho de coaching junto com o Gabriel, foi responsável por uma alavancagem na minha carreira, a qual eu sempre
vou agradecê-lo e, é óbvio, periodicamente a gente conversa muito sobre isso. Então, Gabriel, eu acho que nesse momento, onde o economista ele acaba flutuando por várias matérias, vários assuntos, a gente flutua entre as exatas e as humanas, e às vezes ao final quando a gente conclui a nossa faculdade, a gente fica meio perdido sem ter o que fazer. Então, eu queria te fazer uma primeira pergunta, na verdade, para que você pudesse nos orientar, essa importância dessa mentalidade para construir uma carreira neste mercado que está extremamente concorrido. Eu acabei de me formar, ou eu estou no mercado atuando, só que eu sou um generalista. Como é que eu me porto? Como é que eu mudo realmente a minha forma de pensar para estar realmente atuando no mercado, Gabriel? Show de bola, Hudson. Beleza, vamos lá. A primeira coisa que eu vejo, assim, cara, é que o economista, nesse momento, vamos puxar mais para o lado do economista, mas a gente pode até generalizar isso em todas as profissões e todas as pessoas que estão aí no mercado geral. O economista está sendo chamado a uma responsabilidade, né? A gente vê que a economia está meio capengando, vocês conversaram bastante sobre esse ponto da economia, e a questão é, a economia ela se relaciona muito com o comportamento das pessoas, né? Tanto de expectativa, tanto de se é uma expectativa boa, a economia começa a aquecer, se é uma expectativa mais temerosa, vamos dizer assim, o pessoal já fica mais retraído, com medo. E a gente pôde vivenciar isso no dia a dia. Por exemplo, quem é autônomo, quem é empresário, percebeu que nesses dias aí de pandemia, nessa época, muitas pessoas deixaram de comprar porque estavam com medo, inseguras do futuro, não sabiam o que ia fazer, e o empresário teve que tomar uma postura diferente. E com o economista não é diferente, né, cara? A pessoa está entrando agora no mercado. A primeira coisa é observar essa responsabilidade, né? Só para fazer um panorama geral, nós estamos numa mudança de mentalidade, né? Eu acredito que o Brasil tá evoluindo em comportamento, as pessoas estão amadurecendo, né? Certo ponto, o brasileiro era aquele que ficava quietinho, era aquele que ficava ali só esperando alguma coisa acontecer ou alguém resolver o próprio problema dele. Mas agora o brasileiro está começando a tomar uma atitude diferente, que eu acho que é importante como um primeiro passo para a gente enfrentar esse tipo de desafio. Seja economista ou não, você olhar você como responsável pela sua carreira, pela sua vida, pelo seu negócio, até mesmo pelo negócio do outro que você está como empregado, né? Porque se o outro não sobrevive, você também não vai sobreviver, né? Exato. Começar a buscar, então, um conceito importante para a gente trabalhar é o conceito da autorresponsabilidade, né? Se a gente tiver uma mentalidade de se responsabilizar por aquilo que a gente deseja como resultado, o olhar vai ser diferente. Não vai ser mais aquele olhar de, poxa, e aí, ferrou, agora eu vou ficar parado esperando alguém fazer alguma coisa por mim, né? Agora, o olhar tem que ser diferente no sentido assim, cara, beleza, aconteceu um problema. O que eu faço a partir daqui? Eu não vou mais procurar o culpado, ou eu não vou mais procurar justificar o porquê aquelas coisas estão acontecendo, mas eu vou olhar para frente e falar, beleza, e a partir daqui, o que eu faço? Né? Só essa primeira mudança de olhar, essa primeira mudança de lente para a gente olhar a realidade, vamos dizer assim, já dá uma diferença muito grande, porque faz você sair da inércia e começar a agir, a fazer alguma coisa. E eu penso assim, que o comportamento concreto, aquilo que a gente faz, é muito mais importante do que a gente ficar pensando, refletindo, etc. Basicamente, isso é importante também. Mas entrar em movimento, eu acho que é o primeiro passo aí para a pessoa que quer vencer esse desafio, né? Seja lá no que for. Poxa, estou começando minha carreira agora como economista, ou estou simplesmente parado aqui há algum tempo e essa pandemia me pegou no meio, agora a minha empresa parou de faturar de uma forma, eu preciso renovar o meu negócio. Então, cara, se coloque em movimento, né? Não fica aí esperando. Pode falar. Entendi. Na verdade, o que você está me dizendo é que o comportamento faz toda a diferença. O comportamento, na minha opinião, é você concretizar a ideia. Quando você fica só na cabeça, aquilo tanto faz, não muda em nada, né? Isso na nossa vida, em qualquer coisa que a gente for fazer. Quando a gente fica só pensando, eu vejo isso muito quando eu atendo as pessoas, poxa, eu vou pensar positivo, ou vou pensar alguma coisa diferente que vai melhorar a minha vida.
você precisa concretizar aquilo de alguma forma. E a gente só concretiza através do comportamento. Então, pô, Entendi. se coloca em movimento, né? Vou fazer alguma coisa diferente do que eu estava fazendo. Vou olhar alguém que está conseguindo vencer essa pandemia ou esse momento difícil e vou copiar, vou fazer um benchmark, vou trazer para o meu negócio, vou trazer para a minha carreira. E aí você está se colocando nessa posição de responsabilidade, ao invés de ficar só esperando que as coisas aconteçam, né? Gabriel, eu queria que você comentasse a todos, nessa questão do comportamento, às vezes não necessariamente nós sozinhos conseguimos, é uma questão mental, uma questão muito subjetiva. Como o coach pode ajudar os nossos economistas a realmente a gerar esse comportamento nesse mercado desafiador que agora ele está se mostrando? Tá. A primeira coisa assim que eu traria, se pô, eu não tenho condição, eu não tenho possibilidade de encontrar um profissional, né? Depois eu vou falar sobre essa situação. Mas é assim, cara, comece pequeno, né? Estabeleça pequenos movimentos que você vai conseguir fazer a partir daqui. Na sua carreira, pô, vou definir um movimento aqui, vou definir uma ação que eu posso fazer, que eu acredito que é possível, que não vai ser superdimensionado, não vai ser coisa extraordinária, mas que todos os dias eu fazendo aquele pouco eu vou conseguir chegar em algum lugar, né? Esse é o primeiro ponto para quem quer começar algum movimento. O segundo é procurar um profissional, né? E aí eu digo, poxa, se você procurar um profissional que vai te tornar mais claras as coisas, acho que começa por aí, né, Hudson? Se você Opa, com ter uma certeza. clareza para onde eu tô indo, o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque às vezes a pessoa não tem clareza, tá simplesmente ali, a faculdade falou para ela que ela precisava fazer uma pós-graduação, por exemplo, para ganhar mais. De repente ele faz uma pós-graduação e não ganha mais e não é contratado, porque o cenário é outro, porque a gente está passando por um momento que é ímpar. Então a pessoa tem que olhar e falar, cara, peraí, para onde eu quero ir? O que eu quero chegar na minha carreira? O que eu quero fazer? E aí, nesse passo de clareza, o profissional vai te ajudar bastante, né? A estabelecer um ponto de clareza para que você seguir no movimento. Como sempre falo, o movimento ele vem antes, ele é mais importante do que a clareza até mesmo em si, porque senão você não está produzindo nada, não está gerando, mas a clareza é extremamente importante depois que você já está em movimento, para que você não fique atirando para tudo quanto é lado também. Exato. Gabriel, agora eu queria tratar um assunto bem rápido com você, a questão propriamente do medo, o medo de errar e o medo de arriscar. A gente, infelizmente, quando profissional, a gente é assombrado por isso o tempo todo, que é aquela questão que você falou da autorresponsabilidade. Mas como é que eu enfrento os meus medos? Beleza, primeiro passo aí, vamos lá. Prático, coisa prática. Começa assim, o primeiro ponto é começar a pensar que a frustração, ela é natural. Ela não é boa, tá? Não adianta a gente falar assim, é legal eu me frustrar, eu vou ficar feliz. Não, não é isso. Ela é realmente ruim, a frustração ela vai te trazer sentimentos negativos, mas você olhar para ela como algo natural, como parte do processo, vai te ajudar bastante. Porque você vai olhar, poxa, isso aqui é parte do meu processo. Ninguém chega a qualquer sucesso que for na vida pessoal, na vida profissional, se ele não se frustrar um monte de vezes no caminho. Tenho certeza que você já passou por algumas dessas, né? Já passei e você me ajudou a superar algumas delas. Exatamente, a gente passa, é normal, é comum. E eu acho que, trazendo mais para a realidade de quem acabou de se formar, as pessoas pensam assim que se frustrar ou errar é acabar com a sua carreira, é como se fosse a morte, entendeu? Na nossa cabeça ali, neurocientificamente falando, é realmente como se fosse morrer, porque o nosso cérebro é programado para não perder, né? Se você for entrar na bolsa de valores, o pessoal perde dinheiro porque está programado para tentar recuperar aquilo que perdeu. Então, o nosso cérebro ele tem uma ojeriza assim, da perda. É quase que como uma morte mesmo, você está perdendo alguma coisa. Mas a ideia é começar a ver mais como natural essa frustração, no sentido de olhar e falar assim, cara, eu não vou morrer se eu errar. A minha carreira não vai ser jogada no lixo, acabar, e certas crenças que despertam aí na nossa mente, né? Poxa, se eu fizer alguma coisa, as pessoas vão me olhar e vai acabar minha credibilidade. Né? Cara, esquece isso. A ideia é, comece a se movimentar, comece a fazer coisas diferentes, e nesse movimento, nessa ação, você começa a perceber assim, poxa,
errar não é tão ruim como eu pensava. E aí, quando você erra e observa, você fala, puxa, eu aprendi alguma coisa com isso aqui, eu consigo aplicar de uma forma diferente. E é só nesse movimento que você consegue caminhar, crescer. Porque enquanto a gente fica parado só pensando no cenário ideal, ele nunca vem, né? Não é verdade? Exatamente. E aí Fala, as coisas acontecem, né? exato. As coisas acabam acontecendo mesmo você não se movimentando. E esse medo de arriscar, ele assombra alguns de nós e por conta disso a gente fica muito estático. Exatamente. A função do medo é essa, né? A função do medo é deixar a gente parado para analisar a situação. Mas depois que você analisou a situação, você precisa movimentar de novo. E algumas Exato. pessoas ficam estáticas ali, paradas, estagnadas, porque o medo é tão grande, o pânico, alguma coisa. Então, uma outra dica assim, cara, para de consumir coisas que vão fazer com que você fique parado, né? Pode ser notícias ruins ou ficar conversando muito com pessoas que só observam o lado que não vai dar certo, ou que é importante o medo para você fazer uma análise do panorama geral, né, para você evitar alguns erros, mas sempre se coloque em ação o mais rápido possível, porque a partir daí você começa a movimentar a sua vida, né? Entendi. E talvez aí um último recado, né, Gabriel, é realmente se colocar à disposição, né? Realmente não se acovardar. Em momentos difíceis é justamente onde se precisa dos profissionais, dos líderes, dos gestores. E é nesse momento que você vai ter que realmente colocar para fora. Nós temos 9 minutos, eu queria, e aí é óbvio, né? É uma restrição do próprio Instagram. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais algumas outras lives, né? Para poder tratar desse assunto, que é um assunto muito rico. E é um assunto que realmente interessa profissionais de toda a área. E eu digo por mim, porque eu me interessei pelo assunto e na época procurei você, e a gente fez um trabalho muito positivo ao ponto de hoje a gente eu tá podendo arriscar em algumas outras áreas que eu antes não arriscava. Muito bom. Então eu queria que você caminhasse agora para a mensagem final, né, para nós economistas, para quem realmente está buscando esse comportamento, principalmente a inovação, que agora está nos obrigando a buscar esse comportamento inovador. Então, deixar uma mensagem para o pessoal e, ao final, queria que você deixasse os seus contatos, para que as pessoas pudessem. Eu sei que você tem alguns drops interessantíssimos no seu Instagram, que fala sobre essa questão da superação, fala sobre essa questão do comportamento, e eu acho que seria interessantíssimo se as pessoas pudessem seguir. Por favor, para suas palavras finais. Show de bola. Beleza, Hudson. Primeiramente, agradecer aí pelo convite, né? Por estar expondo aqui um conteúdo que geralmente a gente não aprende em lugar nenhum, né? É muito difícil a faculdade, a própria família ou os ambientes que a gente frequenta trazer um conteúdo sobre emoções, sobre amadurecer, sobre esse aspecto mais psicológico da coisa. E o que eu vejo é que o aspecto psicológico ele tem diferenciado os profissionais, né? Muito se fala hoje em dia que as empresas elas estão preferindo os aspectos comportamentais dos trabalhadores do que aqueles aspectos técnicos, porque o técnico a empresa pode formar. Mas o comportamento é muito difícil de formar, até porque ninguém muito domina essa coisa, é meio tenebrosa, né? E realmente é bem subjetiva. Mas a ideia observem, vocês que são economistas, vocês que estão aqui começando a vida de vocês, ou até vocês que já estão no dia a dia e na batalha, observem o comportamento como um investimento, né? Comecem a investir no comportamento de vocês. E comportamento é entender o que vocês são, o temperamento, qual é a personalidade, em quais aspectos você pode melhorar, como que você pode usar as suas próprias capacidades, que já são boas, são positivas a seu favor, né? O Hudson mesmo, um cara expansivo, forte, vai agressivo, a gente usou isso e canalizou. Então, isso é uma coisa boa. Mas tem um cara também que é mais calmo, mais tranquilo, como eu sou, e a gente usa isso de uma outra forma também. Então, a ideia é essa. Invista nisso, né? Sempre procure aprender sobre o seu comportamento, que isso vai fazer uma total diferença na sua reação perante as coisas. Né? Porque muitas vezes a gente começa a olhar a situação e a gente reage de alguma forma. Né? Pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser que eu me acovardo diante do medo, pode ser que eu enfrento. E isso faz total diferença na sua profissão, mas também na sua vida. Né? Na vida da sua família, na vida do que você quer construir para a sua vida como um todo aí. Né? Então, basicamente, a gente está falando de amadurecer e criar virtudes para enfrentar o dia a dia. A gente sabe que a vida não é fácil,
né? E a pandemia veio trazer isso para a gente, para mostrar isso para a gente. Poxa, diante de uma coisa tão difícil assim, o que você faz? Né? Você levanta o peito, encara, bate de frente, ou você se acovarda, agacha e chora, né? Tem os dois lados. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é assim: busque se conhecer, busque investir nisso para que você seja aquela pessoa que vai liderar o processo, levantar a cabeça, né? Bater no peito e falar, peraí, deixa que eu enfrento isso aqui. Porque a gente precisa desse tipo de pessoa também. Beleza? Então Perfeito. É isso. E, primeiramente, agradecer. Por final, agradecer você, Hudson, dar parabéns novamente pelo seu dia, pelo desafio aí, né? Que está sendo aí começar uma live, começar a ir pro digital e tal. E eu sei que não era parte do seu processo, mas você está aí. Deslanchando como a gente trabalhou, né? Exatamente. E agradecer o pessoal, falar assim, quem quiser me seguir nas redes sociais, é só clicar ali, ó, Gabriel Rosenberg, @GabrielRosenberg no Instagram. E lá eu dou bastante conteúdo, pode falar comigo no direct. Todo dia eu estou colocando caixa de perguntas, respondendo sobre esses aspectos aí de amadurecimento, crescimento pessoal e autoconhecimento. Beleza? Perfeito, Gabriel. Muito obrigado aí pelas palavras, muito obrigado pelos esclarecimentos, a gente trazendo uma nova temática aqui para dentro do Conselho Regional, né, de Economia do Mato Grosso do Sul. E assim, muito preocupado realmente com a pessoa, com o profissional, como bem você disse, hoje nós precisamos de pessoas cada vez mais, não só capacitadas tecnicamente, mas principalmente psicologicamente, para enfrentar essas dificuldades. O Covid nos trouxe muita dificuldade, mas ele também trouxe oportunidades. E eu acho que é nesse momento que a gente vai precisar canalizar realmente as nossas forças, as nossas virtudes, para estar entendendo essas oportunidades e aproveitando delas. Muito obrigado. Tenho certeza que, e aí, novamente reforçando, você foi uma pessoa bastante positiva para mim, me ajudou bastante nesse sentido de nos ajudar, de realmente eu entender a minha carreira, tá? E, óbvio, quero te convidar novamente para a gente trabalhar esse assunto em outras lives aqui mesmo dentro do Corecom, porque é um assunto rico e a gente pode desmistificar vários tabus, né? Tem muita coisa para trabalhar. Exatamente. Agradecer você novamente, tá? E agora, chegando ao final da nossa live, já chegamos nos últimos minutos aí, agradecer realmente a todos que puderam participar, agradecer as pessoas que postaram aqui nos comentários, né? Realmente como o próprio Gabriel disse, a gente está gerando algumas rupturas que antes nós não trabalhávamos, e realmente os desafios estão acontecendo e nós estamos nos movimentando, estamos entendendo que isso são novas oportunidades e é uma forma de estar comunicando diretamente com você que é economista, com você que é acadêmico ou com você que se interessa propriamente pela matéria, e te dizer que o Conselho Regional de Economia do Estado do Mato Grosso do Sul é a casa do economista, onde a gente traz esses assuntos, onde a gente busca realmente levar informações e levar realmente uma força para quem aposta na profissão. Este momento é um momento realmente de cada vez mais ter profissionais fortes e atuantes. E para isso se faz com um conselho fortalecido também. Gabriel, novamente muito obrigado. Agradecer a participação das várias pessoas que entraram na live, que postaram. Quero agradecer ao nosso presidente, Heber Xavier, que me proporcionou estar participando aqui, aos nobres conselheiros também do Conselho Regional de Economia, que participaram da live, que estão postando. Agradecer demais, realmente. Essa que é a nossa primeira live, mas eu espero que isso abra as portas para a gente estar conversando diretamente com todos sobre os vários assuntos que a economia nos proporciona. Que a economia, que é a nossa paixão, ela nos deixa muito confortável. Gente, um grande abraço a todos. Não esqueça, você pode entrar em contato com o nosso conselho, você pode nos acompanhar pelas redes sociais. E lembrando, qualquer dúvida, qualquer informação que você precise, pode entrar em contato com o conselho, que nós vamos ter um enorme prazer em atendê-los. Tá bom? Grande abraço a todos. Parabéns a todos os economistas. Parabéns, boa noite. Boa noite.